trata. Ó, já entrou alguém, glória a Deus. Esperar mais um pouquinho. A Débora acabou de entrar. Siloé também. Missionário Tânio. Glória a Deus. A imagem está boa aí, tá? Como é que tá a imagem aí? Rapaz. Perguntando como é que tá a imagem aí para os irmãos. Tá boa? Tá bem nítido? Fala aí, meus irmãos. Como é que tá a imagem aí para vocês? Tá bom? Enquadramento? Marcos, evangelista Marcos, da Denise, que benção, Marcos. Saudade. A Rita, Maurício, o Júlio, que benção. O pessoal tá chegando aí, Siloé, Mara, Elisângela, presbítero Márcio, que benção, presbítero Márcio. Hoje nós temos uma palavra abençoada. Glória a Deus. Obrigado, evangelista Marcos, que a imagem está boa. A paz do Senhor. Roberto Santos, Rita de novo, Alex. Glória a Deus. Que bênção. A Raquel, a Sandra, a irmã Sandra, a Márcia, aí Márcia, que bênção, hein? A paz. O Robson também, que é nosso assíduo frequentador. O Berg, meu, casado com a minha sobrinha Mara, um abraço, Mara, um abraço, Berg, lá em Fortaleza, aí que bênção. Glória a Deus. A irmã Fátima, temos uma palavra abençoada da parte de Deus hoje. Débora também. Antônio Carlos Brizola, companheiro lá de Cabo Frio, que benção, Brizola. Um abraço para a irmã Jussara, para os meninos, Sandra, o Gerry, Pai Senhor, Gerry, um abraço. A irmã Marilza, lá de Cabo Frio, um abraço. O Adilson aí, para os meninos. A pastora Eugênia também, que bênção, glória a Deus. A irmã Débora também, a Márcia. A Mara do Moreno Campbell, Mara Campbell, que bênção, glória a Deus. O Juninho, Júnior Cardoso, glória a Deus. Hoje a palavra que nós temos, irmãos, da parte de Deus, é muito interessante, uma palavra que vai falar conosco nesta noite de domingo, ainda estamos com esse isolamento social. Eu tenho uma palavra da parte de Deus nesta noite. Amém? Espera mais um minutinho. Os irmãos estão chegando. Eu não devo demorar muito nessa transmissão de hoje, mas vai ser uma transmissão que vai mexer com você, certo? Deus me deu essa palavra amanhecendo o dia hoje. Eu estava em busca de uma palavra, orando a Deus, e cheguei a ver algumas, pensar em algumas, mas Deus me deu essa amanhecendo o dia. A irmã Lúcia, que bênção.
Brizola, novamente, o Berg, meu sobrinho, com a minha sobrinha Mara, lá em Fortaleza, que bênção. Isabel, Cristina, também sempre assistindo, sempre participando conosco. E eu vou começar a ler a palavra de Deus para que a gente possa desenvolver ao longo do tempo que estivermos aqui nessa transmissão ao vivo. Tá certo? Já temos um bom número, a gente vai começar a ler a palavra de Deus, que está no livro de Esther. Esse foi o texto que Deus me deu, Esther. Isabel Cristina, novamente. Amém. Se de repente eu estiver fazendo menção da leitura da palavra de Deus e entrar alguém e eu não mencionar o nome, é porque eu estou aqui preso na leitura da palavra, ou quando eu estiver ministrando, de repente eu possa não perceber alguém entrando, mas eu queria dizer que a gente fica muito feliz, né, em poder estar transmitindo a palavra e os irmãos estarem observando, acompanhando aquilo que Deus tem para nossas vidas. Glória a Deus. Antônio Carlos Brizola dizendo, após esse dia de jejum nacional, Deus vai bradar em favor do Brasil. Eu creio, Brizola. Eu estava comentando com a missionária Tânia, no momento que a gente estava orando, louvando a Deus, aqui na sala hoje de manhã, aqui na nossa casa, no nosso jejum, e eu falava com a missionária Tânia que estava sendo travada uma batalha no mundo espiritual, porque era muito crente orando, a igreja orando em favor da nossa nação. A Andréia também está entrando agora, seja bem-vinda, André. José o Juninho também, seja bem-vindo, Júnior. Então eu estava falando com ela que era uma batalha travada no mundo espiritual, porque muita oração, o jejum com oração, e eu percebia isso, né, que no mundo espiritual estava sendo travada a batalha, mas que Deus ia dar vitória. Rosângela também chegando agora. Boa noite, Rosângela. Pai Senhor, glória a Deus. Vamos lá então. Andréia também, no livro de Esther, capítulo de número 4. A paz, Rosângela. Glória a Deus. Livro de Esther, capítulo 4. Hoje está fazendo menção da leitura da palavra de Deus. E os irmãos prestem atenção no texto de hoje. Diz assim, o título aqui dessa mensagem, do capítulo 4, fala sobre a consternação e a tristeza dos judeus. A consternação e a tristeza dos judeus. Capítulo 4 do livro de Esther. Diz assim, quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu os seus vestidos e vestiu-se de um saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias onde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em saco e em cinza. Então vieram as moças de Esther e seus eunucos e fizeram-lhe saber do que a rainha muito se doeu, e mandou vestidos para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o seu saco, porém ele os não aceitou. Então Esther chamou a Hataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandato para que Mardoqueu, para saber
que era aquilo e para quê. E saindo Rataque a Mardoqueu, a praça da cidade, que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhes fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Ramã dissera que daria para os tesouros do rei, pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita que publicara em Suzã, para os destruir, para a mostrar a Esté, e lhe fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Rataque e fez saber a Esté as palavras de Mardoqueu. Então disse Esté a Rataque, e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva, e eu, estes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esté. Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Esté: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Esté que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esté lhe ordenou. Bom, está aí a palavra de Deus para nossas vidas hoje. Heraldo, um abraço também, Heraldo Limurié, que benção, irmã Marilda, a Rose, do Júnior, estão assistindo também. Rose Júnior, um abraço, Rose. Abraço aí para o Júnior, para o Júlio, desculpa, para o Júlio. Mas esse texto, irmãos, aqui, que tem como título a consternação e a tristeza dos judeus, ele é muito atual, até o momento em que vivemos. E se eu fosse colocar um título para essa mensagem nessa noite, esse título seria Mexendo com os Brios. Veja bem, mexendo com os brios. O que é isso, mexer com os brios? É você cutucar alguém, é você dar um sacode em alguém. Existem momentos nas nossas vidas que são necessários da gente ser sacudido por alguém, ou da gente sacudir alguém. Mas esse momento não é um momento de qualquer maneira, não é um momento qualquer, não é com descuido. Isso tem um tempo, isso a pessoa é tomada de um ímpeto, a pessoa é dirigida, orientada pelo Espírito de Deus, e tem que ser naquele momento. Sabe aquele texto que diz assim, Eclesiastes, que há tempo para todas as coisas? Tempo de calar e tempo de falar. Então, agora, as pessoas às vezes perguntam, mas quando que eu sei
qual é o tempo de falar? Eu não posso afirmar para as pessoas, não há uma receita de bolo, não há algo dizendo que quando acontecer isso, você fala, quando acontecer isso, você não fala. Não há nada que se identifique, mas muito provavelmente você vai sentir o momento de falar, porque o Espírito Santo de Deus vai te conduzir. Da mesma forma que ele te conduz para falar, e agora você tem que falar, é tempo de falar, também da mesma forma ele te fala, cala, é tempo de ficar de boca fechada. Então, mexer com os brios é muito importante, mas não é de qualquer maneira. Assim como as pessoas se dão mal porque falam em momento errado, assim como as pessoas deveriam ficar calado e falaram e perdeu a bênção e se complicou, da mesma forma, se você mexer com os brios de alguém fora do tempo, não sendo um momento, você não vai conseguir êxito, Deus não vai te abençoar. Então o título desta mensagem hoje, desse texto que nós estamos ministrando, é Mexendo com os brios de alguém. Eu vou te fazer uma pergunta. Você já teve uma experiência, você já passou por isso? Você já mexeu com os brios de alguém? Nesse sentido que eu estou falando. Porque é exatamente o que nós vemos aqui, irmãos. Nós vemos Mardoqueu mexendo com os brios de Esther. Nós vemos Mardoqueu não aceitando aquela situação. E muitas das vezes ocorrem situações em nossas vidas que a gente fica devagar, quase parando, empurrando com a barriga. E muitas das vezes nós precisamos de alguém do nosso lado que dê aquela pancada, que mexa com os brios, que desperte. Porque às vezes nós estamos morrendo. Está acontecendo algo muito grave com alguém e a gente está descansando, a gente está esperando. A gente não toma uma posição. E aqui nós vemos Mardoqueu, este crente que eu posso afirmar era um crente que não levava desaforo para casa. Mardoqueu é aquele crente nervosão, irmãos. Mardoqueu é aquele crente. Já viu aquele crente que às vezes você vai brincar com ele, ele não gosta nem de brincadeira? Já viu aquele crente? Tu vai brincar com ele, ele te dá uma pancada. Ele não aceita. Mardoqueu era esse tipo de crente. Aquele crente fervoroso, aquele crente que é assim, sim, não, não, e está correto. Era um crente que não tinha flexibilidade, não tinha aquele mais ou menos. Mardoqueu era nervoso. Então Mardoqueu não se curvava a qualquer situação. E aí, se a gente olhar um pouco antes esse texto, ele vem falando de um decreto real que tinha como objetivo, irmãos, acabar com o povo judeu. E esse decreto, Mardoqueu, ele, quando toma conhecimento, ele não fica quieto. Porque Ramã, falar um pouco de Ramã, na mensagem passada, nós falamos sobre alguns personagens lá de Naamã, que estavam envolvidos naquele fato. Vamos falar um pouco de Ramã. Ramã é aquele tipo de pessoa interesseira. Aquele tipo de pessoa que gosta de ter o poder na mão, de dominar. Ramã era maldoso, pessoa ruim, de coração ruim. E o rei acabara de colocar
Ramã como primeiro-ministro, colocou ele à frente de todos os príncipes e presidentes, colocou Ramã à frente, como sendo, depois do rei e a rainha, Ramã seria a pessoa mais influente naquele reino. E ocorre que, quando Ramã é colocado como primeiro-ministro, nesse cargo tão influente, o próprio rei, ele coloca normas, dizendo que as pessoas tinham que reverenciar Ramã. As pessoas tinham que honrar a Ramã. E quando Ramã passava, as pessoas se curvavam diante dele. Só que Mardoqueu não aceitava isso. Irmãos, Mardoqueu era um crente rigoroso. Mardoqueu era muito forte nas suas decisões. Ele não aceitava se curvar a não ser o Deus Todo-Poderoso, a não ser o Deus de Israel. E Mardoqueu, então, quando Ramã passava, ele não se curvava. Ele na porta do palácio, Ramã passava e ele não dava mínima. Mardoqueu não dava mínima para Ramã. Ramã ficava furioso. E fizeram saber isso para Ramã, que Mardoqueu entregaram Mardoqueu, que Ramã ele observava, mas via que Mardoqueu não se curvava. E ele então vai para casa chateado, furioso, porque Mardoqueu só se curvava ao Deus Todo-Poderoso. Ó, Carol, que benção, Carol, um abraço aí em Murié, Deus abençoe. Pastor Oséias também lá em Divino, que benção. A missionária Tânia também está nos assistindo. Então, vejam bem, quando ele é nomeado primeiro-ministro, o rei diz, olha, vocês têm que reverenciar Ramã. Ramã é a autoridade. E quando Ramã passava, todos se curvavam, menos Mardoqueu. Aquele crente chato, aquele crente rigoroso, porque ele tinha na sua mente que só tinha que se curvar ao Deus Todo-Poderoso. E entregaram Mardoqueu para Ramã. E Ramã fica furioso e ele então prepara um decreto junto ao rei Assuero. Ele fala para o rei Assuero, as pessoas, como eu falei, Ramã era tão ruim. Ramã era aquele cara que arquitetava planos, era mentor intelectual, inteligente, mas mentor intelectual. Poliane também, um abraço, Poliane. Seja bem-vinda. E Ramã, então, não satisfeito com aquilo, quando soube que Mardoqueu era judeu, Ramã preparou um plano, chegou para o rei e falou para o rei que havia um povo, rei, que não obedecia às regras, as normas, o decreto, que não se curvavam, e que seria bom exterminar com esse povo, seria bom fazer um decreto, e que ele até daria tanto valor em prata para os tesouros do reino, para quem acabasse com aquele povo num dia só. Um povo que não obedece o rei, um povo que não se curva, um povo que não observa as regras, os decretos. E tem um povo por aí nas províncias, aqui em Suzã, e o rei acabou concordando, tirou o anel do seu dedo, tirou o anel, entregou para Ramã, para que o Ramã fizesse o decreto, o edito real e que selasse com o anel do rei. Bom, havia esse decreto. E Mardoqueu, então, não se curvava a Ramã, de maneira nenhuma. E aí, o texto diz que quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, o que Mardoqueu soube? Do decreto, que o povo judeu estava condenado à morte. Como eu falei, Mardoqueu, aquele crente zeloso,
aquele crente que não aceitava qualquer tipo de brincadeira, aquele crente extremamente voltado para obedecer a Deus. Mardoqueu, então, ele fica furioso, ele fica, como se diz atualmente, destemperado. Ainda mais ele, que era aquele crente rigoroso. Mardoqueu não aceita. E Mardoqueu, então, ele rasga os seus vestidos, numa atitude de revolta, num momento de raiva, um momento de não aceitar aquele decreto. E ele rasga as suas vestes, e ele se veste de pano de saco e com cinza. Mardoqueu fica revoltado. Mardoqueu, ele endoida, e ele parte para o extremismo, rasga os seus vestidos, entra num saco, veste roupa de saco e com cinza, e ele vai parar onde, irmãos? Na porta do palácio. Ele vai parar lá de frente do rei. Ele enfrenta a situação de cara. Eu falei, Mardoqueu, aquele crente enjoado, aquele crente doido, aquele crente que parte para cima, aquele crente que ninguém brinca com ele, e que não deu mole nem para sua filha adotiva, porque Esté era filha de um tio de Mardoqueu, e esses tios morreram e ela ficou sem ninguém, e Mardoqueu acabou criando ela, adotando ela. Era uma sobrinha, filha adotiva. Se a gente for ver o início do livro de Esté, a gente vai observar isso. E olha, aqui eu faço um apelo para os irmãos. Esse livro de Esté tem poucos capítulos, aqui são 10 capítulos. Eu aconselho você a ler o livro de Esté, um livro que, sem mencionar o nome de Deus, sem mencionar o nome de Jesus, sem mencionar o nome de Senhor, mas a presença de Deus é tremenda o agir de Deus, a resposta de Deus, ela é clara nesse livro, que Deus está nesse negócio, permeando todo esse livro, sem uma única menção ao nome de Deus, mas o agir de Deus em favor das vidas, das pessoas, do seu povo, é tremendo, é Deus no controle. E aí a gente vê Mardoqueu ficando nervoso, rasga os vestidos, veste de pano de saco e vai parar na porta do palácio, pano de saco e cinza. Porque isso significava humilhação, isso significava o estado mais deplorável do ser humano. Ele chegou lá embaixo, pano de saco, rasgar as vestes, vestir-se de pano de saco com cinza. É como se fosse chegado ao fundo do poço. Natanael, um abraço, Natanael. Priscila também, as crianças. Uma Maria Alice, um abraço também. Então, é como se chegasse ao fundo do poço. Orlando, companheiro lá da Turma Lima, de 45 anos atrás. Um abraço, Orlando. Seja bem-vindo. Glória a Deus. Muita alegria ter você aqui conosco, tá bom? Mas como eu estava falando, então Mardoqueu, ele rasga as vestes, veste pano de saco, com cinza, e no seu desespero ele vai para a porta do palácio. Aquele crente que enfrenta, aquele crente que não dá mole, aquele crente que não quer nem saber. Ah, você está doido, rapaz, fazendo isso? Para que isso? Vai aparecer? Não, ele não quer saber, ele vai para a porta do palácio, ele está revoltado. Em todas as províncias, o texto diz aqui que a palavra do rei e a sua lei chegava, e havia entre os judeus grande luto, com jejum, com choro, lamentação. Muitos estavam deitados em saco e em cinza. O quadro era terrível, o quadro era nebuloso. Parece os dias que nós estamos vivendo hoje, onde hoje a gente acabamos de fazer um jejum em prol da nação, para que Deus abençoe o nosso país, para que essa fúria, essa ira, esse coronavírus, essa situação toda que está por trás de tudo isso, possa bater em retirada. Eu falava, no mundo espiritual estava tendo uma guerra travada hoje.
porque a igreja estava em oração. Aqui estava o povo orando, o povo de Israel. O povo estava passando por uma situação difícil, porque havia um decreto que Ramã preparou com muito jeito para exterminar com o povo judeu. E aí a notícia corre, e a notícia chega ao conhecimento da rainha Esther. Aí é bom a gente recapitular um pouco, não é? É bom a gente recapitular um pouco, porque Esther, irmãos, é Deus no negócio. Esther, como uma judia, acabou sendo rainha. E a gente, se for observar, não era para ela ser rainha, foi Deus que colocou ela lá. Ela não chegou nem a falar a sua nacionalidade, a sua raça, o seu povo. E ela acabou se tornando rainha. E Mardoqueu, então, com esse destempero dele, chega ao conhecimento da rainha Esther. Mandou vestidos para Mardoqueu. E Mardoqueu não aceita. Pegou as suas moças que falou, leva lá isso para Mardoqueu. E Mardoqueu não aceitou. Não aceita. É o tipo de crente que não aceita. E ele estava com razão, porque ele estava buscando a resposta de Deus. Ele estava naquela loucura. E como Deus, às vezes, irmãos, se agrada de loucura, de decisões assim, pela fé. Decisões que a resposta só pode vir de Deus. E ele não aceita aquelas roupas. E as moças chegaram com volta ao Mardoqueu, não aceitou. Então ela manda Hataque, que é um daqueles eunucos que tomava conta a serviço da rainha Esther, que o rei tinha nomeado para isso. E ela manda esse tal de Hataque, que fosse à presença de Mardoqueu para saber o que era aquilo. Ô Mardoqueu, a rainha mandou vir aqui para saber que negócio é esse. Que você tá, ela soube que você estava aqui com pano de saco, todo sujo de cinza, todo lambuzado de cinza, na porta do palácio. Você não pode ficar aqui, o rei não vai aceitar um negócio desse. Ela mandou roupa, você não aceitou. O que está havendo, Mardoqueu? E ela quis saber o que está havendo. E Mardoqueu então fala para aquele moço Hataque o que estava vendo sobre o decreto, e manda cópia do decreto, e manda um recado para a rainha Esther. Então o texto diz, veio pois Hataque e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então disse Esther a Mardoqueu e mandou-lhe dizer, porque Mardoqueu mandou o recado para Esther por esse Hataque, para que ela entrasse à presença do rei. Mardoqueu fez saber tudo o que estava acontecendo. Também lhe deu uma cópia da lei e do decreto que publicaram em Suzã para destruir o povo judeu, para mostrar a Esther e lhe fazer saber de tudo isso, e para lhe ordenar. Mardoqueu disse assim, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei. Ele era o pai dela adotivo. Ele estava dando uma ordem para sua filha adotiva, para a rainha, que ele ajudou que ela se tornasse rainha. Ele preparou tudo, ele esteve acompanhando, ele teve, sabe aquela situação que você às vezes tem um filho, que você quer que ele seja abençoado, que ele conquiste algo na vida, e você investe nele, você leva, ele vai fazer concurso, você estudou, você acompanha, alimentou, tomou café, sabe, você prepara o seu filho, você quer ver o bem dele. Mardoqueu fez isso com Esther, e o texto diz, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Mardoqueu mandou o recado para o Hataque, para que Esther fosse ter com o rei. Ela era rainha. Mas olha a resposta de Esther para Mardoqueu, seu pai adotivo, né? Ela era filha de um primo dele, e acabou que morreram, e ele criou Esther.
Então, um pai adotivo. Esther manda avisar para Mardoqueu. Olha o que ela manda avisar para Mardoqueu, para aquele crente que não tem papa na língua. Você conhece algum crente que não tem papa na língua? Daquele que você tem até que ter cuidado para falar com ele? Daquele que você mede as palavras para falar, porque tudo ele rebate? Se ele não concorda com ele, não tem meio jogo, meio termo. Isso não é bem assim, com ele não existe isso. Mardoqueu era assim. Mardoqueu era dessa forma. E Esther manda avisar para Mardoqueu. O que é que ela manda dizer? Vai lá, Rataque. Fala para Mardoqueu o seguinte: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabe que todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença que é a de morte, salvo se o rei estendeu seu cetro de ouro para a pessoa. Então, quando o rei estende o cetro de ouro para a pessoa, significa que a pessoa vai viver, não vai morrer. Então essa pessoa vive se o rei estendeu seu cetro de ouro em direção à pessoa. E ela conclui: e eu esses 30 dias não sou chamada para entrar ao rei. Mandou esse recado para Mardoqueu. Eu fico imaginando esse tal de Rataque, sabendo como Mardoqueu tá certo? Ele já teve com Mardoqueu para saber. Mardoqueu ordenou que ele falasse com a rainha para entrar à presença do rei, para interceder pelo povo. E eu imagino como que Mardoqueu falou para esse Rataque. Aí a rainha Esther manda ele voltar e dizer: olha, eu não posso entrar à presença do rei, não é assim. Todos sabem na província, aqui em Suzã e nas províncias, que quem entrar à presença do rei sem ser chamado é morte, vai morrer, exceto se o rei estender o seu cetro de ouro, que significa que a pessoa foi livre da morte e o rei dá atenção. E eu já há 30 dias que não sou chamado à presença do rei. Vai lá, fala para Mardoqueu. Eu imagino esse Rataque falando, e imagino Mardoqueu respondendo para ele: os cachorros. Eu imagino Mardoqueu revoltado. E aí a gente pode perceber essa situação, porque quando aquele Rataque fala para ela essa mensagem, quando eles fizeram saber Mardoqueu as palavras de Esther, olha o que Mardoqueu fala. Vê se não é um crente nervoso, um crente peitudo, corajoso, aquele que não quer saber, não mede palavra. Olha o que Mardoqueu fala. Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Esther: vai lá, rapaz. Ela está pensando o quê? Vai lá, você vai falar isso com ela. Fala tudo que eu estou falando. Não tiro nenhuma palavra, você fala mesmo, do jeito que eu estou falando. Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo, não imagines em teu ânimo, que escapará na casa do rei. Ou seja, Mardoqueu está dizendo o quê? Você está pensando o quê, Esther? Porque você é rainha, você vai ficar viva? Você é judia, você é do povo judeu. Você está pensando que vai escapar? Não imagines em teu ânimo que escaparás da casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Pronto, aqui está a mexida dos brios na vida da Esther. Por isso que eu digo, essa palavra de Mardoqueu mudou todo o curso do processo. Olha, se Deus permitir, semana que vem, quinta-feira, eu estarei dando continuidade a essa palavra. Mas vejam, Mardoqueu aqui, meus irmãos, ele não deu mole para sua filha adotiva. Mardoqueu aqui pegou pesado com Esther. Ele diz: porque se de todo te calares, quer dizer, você é a rainha, não vai falar. Você está próximo do rei, você deita com o rei.
Você tem autoridade, você vai fazer alguma coisa, isso não pode ficar assim. Era isso que Mardoqueu estava dizendo, porque se de tudo te calares, neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a tua casa, a casa de teu pai vai perecer. E aí ele e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Não é verdade, irmãos? Às vezes tem pessoas que estão em posição, em locais que mudam uma situação. Tem pessoas que estão em determinados pontos chaves, que quando está sendo tramado toda uma trama diabólica, aquela pessoa ela pode ser um instrumento que Deus já colocou antes ali, para que pudesse lá na frente ser o escape, o livramento. Nós podemos lembrar de quem? De Moisés. Moisés não era nem para ter nascido. Moisés, os irmãos sabem muito bem, Deus usou aquelas parteiras, porque havia um decreto para matar todo menino que nascesse macho. Quando as hebreias tivessem filho, as parteiras matassem os meninos. Mas Deus colocou graça na vida daquelas parteiras quando viram Moisés. E aquelas parteiras livraram Moisés e deram uma desculpa lá, dizendo que as hebreias eram muito espertas e quando a gente menos imaginava, a criança já tinha nascido. E depois mandaram todos os meninos pequenos ser jogados no rio. E a mãe escondeu Moisés por alguns meses e depois não teve mais condições, colocou Moisés naquele cestinho, naquele coisa, mas a irmã dele, Miriam, ia acompanhando aquele cesto. E no controle de Deus, Deus coloca aquelas filhas de Faraó para tomar banho no rio, cercada daquelas amas, daquelas ajudantes, aquelas moças que cuidavam dessa parte, que acompanhavam as princesas, filhas de Faraó. E aí quando passa aquele cestinho com Moisés, alguém fala, deve ser um dos hebreus, das crianças hebreus que foi lançado no rio. E Miriam fala para aquela filha de Faraó, você quer que eu vá verificar, Itaga, para você ver? Traz lá para me ver. E quando trouxe o menino formoso, e aquela filha de Faraó pega aquela criança e resolve ficar com aquela criança. Então Miriam disse assim, você quer que eu veja uma hebreia para tomar conta dessa criança, até que ele desmame, até que ele... E ela disse, pode providenciar. E Miriam levou para sua mãe criar o seu irmão Moisés. Olha que bênção, irmão. Mas por que isso? Por que Deus fez tudo isso? Por que Deus desceu com aquela filha de Faraó para tomar banho naquele momento? É coincidência? Não. É o agir de Deus, é o poder de Deus, é o mover de Deus. É Deus no controle de todas as coisas. Por quê? Porque lá na frente Deus ia usar Moisés para tirar o seu povo da escravidão. O seu povo estava morrendo, já não estava aguentando mais. E Deus escuta o choro, as dores do seu povo lá no Egito. 40 anos depois, irmãos, Deus faz com que Moisés, aquele que era para morrer, fosse o libertador do seu povo lá do Egito, da escravidão. E aí a gente volta para Mardoqueu, quando ele diz, porque se de todo te calares, ou seja, você vai ficar calada, Esther? Você não vai fazer nada? Ela diz, se de todo te calares, neste tempo, ou seja, era o tempo de Esther agir, era o momento para Esther agir. Nós temos um momento que Deus quer nos usar, que nós somos o instrumento, a bola da vez. A bola da vez, ela acontece com qualquer um de nós. E ele diz, porque se de todo te calares neste tempo, aí ele bate na sua filha, ele mexe com os brios. Ele diz assim, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Olha que coisa, irmãos. Olha que homem corajoso. Olha que colocação que ele faz para sua filha. Mas tu e a tua casa, a casa do teu pai perecereis. Aí ele dá um checkmate, aí ele bate legal. Ele diz,
E quem sabe, se para tal tempo como este chegaste a este reino. Isso aqui, irmãos, é uma profundidade muito grande. Olha, quando ele diz isso aqui, e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. O que Mardoqueu estava querendo dizer com Esther, irmãos? Quem era Esther? Hein? Eu pergunto para vocês que já estudaram a Bíblia, esses 10 capítulos do livro de Esther, que é uma maravilha, recomendo. Quem era Esther? Como dizem no linguajar, um zero à esquerda. Esther nem pai tinha. Esther foi criado pelo seu tio Mardoqueu. Esther se tornou como uma filha adotiva. Esther não era nada, mas Deus, na sua onisciência, Deus sabendo de tudo, Deus sabendo que um dia ia ter um cara ruim que ia querer matar o seu povo, exterminar o seu povo. Deus então pega aquela pessoa que não é nada, aquela pessoa que ninguém dá valor, aquela pessoa, como diz aí, os desprezíveis, os desprezados. Então Deus pega essa menina e coloca como rainha, irmãos. Olha, mas antes, Deus vai mexendo as coisas, Deus vai botando tudo no seu devido lugar. A rainha anterior, que estava no seu lugar, me falhou aqui o nome dela. O nome da rainha é casada lá com Vasti, a rainha Vasti, que era antes de Esther. O rei estava no banquete, apresentando os seus príncipes, todo mundo, 7 dias de banquete, e ao mesmo tempo Vasti estava fazendo um banquete com as mulheres. E o rei quis que ela fosse no banquete dele no último dia, porque ele queria apresentar a sua esposa, a rainha, para todos. E o que Vasti faz? Diz, não vou não, não vou não. Isso lhe custou o reinado. Deixou de ser rainha, porque o rei Assuero reuniu os seus assessores e chegaram à conclusão, chegaram a dizer, ó rei, eu entendo o seguinte, isso que a rainha Vasti fez é muito grave. Agora pensa, o senhor rei, se todas as mulheres de Suzã e das províncias começaram a fazer a mesma coisa, não obedecer os maridos, se elas quiserem fazer o que elas quiserem da vida. Todos viram, o rei mandou chamar, estava todos reunidos, presentes. E de repente, ela disse que não vem. Isso não pode ficar barato. Sabe por quê? Porque as mulheres vão acabar não obedecendo os homens em casa. Em todo lugar, em Suzã, nas províncias. Então tem que ser feita alguma coisa. E aí resolveram, num consenso, que Vasti não fosse mais rainha. E aí deram a sugestão de reunir as moças mais belas das províncias e de Suzã para que se escolhesse, tipo um concurso, né, de beleza, para que o rei pudesse escolher dentre elas aquela que seria a nova rainha. Esther era um zero à esquerda. Esther não era nada. Não podia nem concorrer. Não podia nem se inscrever no concurso, porque ela era judia. Mas aí aprove Deus que Esther entrou, e quando o rei recebia cada uma daquelas moças virgens, eram virgens, detalhe, moças virgens, e quando o rei escolhia, porque irmãos, a palavra de Deus não diz isso, a palavra de Deus só diz que eram virgens, de cada província de Suzã escolhesse as moças mais belas para serem candidata à rainha dentre as virgens. Agora imagina se coloca uma lá, entra na fila lá, uma daquela que não era virgem, e o rei, porque ela entrava à tarde para o rei e saía no dia seguinte. Então, se não fosse virgem, eu não sei o que o rei ia fazer, tá certo? Mas já tinha enganado o decreto, o edital, aquilo de convocação, que diz lá as inscrições, requisitos. E Esther havia furado isso porque Esther não declarou a nacionalidade dela, o seu povo.
Mas Esther não era nada, não era ninguém no curso. E ela conseguiu, quando ela entra à presença do rei, quando ela foi chamada, pronto, o rei se encantou e ela se tornou rainha. Agora está querendo puxar para trás, está com medo. Agora ela não quer fazer o seu papel. Deus colocou ela naquele lugar. Deus colocou ela naquela posição. E aí Mardoqueu endoida, que Mardoqueu ele não consegue segurar essas coisas. E ele fala, ele declara, ele diz, quem sabe se para tal tempo como este chegaste a esse reino. Ou seja, Mardoqueu está dizendo assim, você lembra quem você era, Esther? Você não era nada. Mas com a graça de Deus você chegou a essa posição. Assim somos nas nossas vidas, irmãos. Às vezes a gente olha para as pessoas, não valoriza, não dá nada. Às vezes você olha pela pessoa, o jeito dele vestir, o jeito dele falar, o jeito dele andar. Às vezes ele não tem uma boa condição socioeconômica, não tem um bom carro, uma boa casa. Ele é uma pessoa simples. Normalmente as pessoas são desprezadas, não são valorizadas. A gente vê o caso de Davi, irmãos. Quem era Davi? Estava lá pastoreando as ovelhas. Davi, o pai dele disse que ele era o menor. E os outros tudo em casa, os bonitão, tudo bem apresentado. Aos olhos humanos, Davi não... Mas o que Deus fez? Quando o profeta viu que não era nenhum daqueles profetas, não, então ninguém senta na mesa enquanto ele não chegar. Traz o rapaz aqui. É assim que Deus faz. Esther não era ninguém, Esther agora rainha, e Mardoqueu endoida. Mardoqueu disse, olha, você tem que dar um jeito. Tá certo? Ele diz aqui, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. Mardoqueu era aquele crente corajoso, que acreditava, que sabia que Deus ia agir, que Deus ia responder. E muitas das vezes nós ficamos com medo, ficamos fracassando. Ficamos, não, vamos aguardar, vamos. Mardoqueu não tem isso com ele. E ele bate. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Ou seja, você não era ninguém, Esther. Presta atenção. Você não era ninguém. Você era um zero à esquerda. Agora você é a rainha. Você não vai fazer nada? Mardoqueu mexeu com os brios de Esther. É isso. Por isso que o tema da mensagem é mexendo com os brios de alguém. Você já mexeu com os brios de alguém? Pois é. Às vezes é necessário nós mexermos com o brio de alguém ou alguém mexer com nossos brios. E aí, diante dessa situação, veja, irmãos, que coisa. Diante dessa situação, Esther ficou sem saída. Esther é como que caindo em si, caiu a ficha. Esther, ela cai em si e diz, é verdade, né? Ela poxa, eu sou rainha. E depois nós vamos ver mais na frente, quinta-feira, nós vamos trabalhar essa questão. Que sabedoria dessa mulher, irmãos. Quem dera eu tivesse sabedoria de Esther. Salomão foi muito sábio, foi. A Bíblia diz que ele foi o homem mais sábio. Mas eu vejo Esther também com a sabedoria extraordinária. E nós vamos ver isso quinta-feira que vem sobre a sabedoria de Esther. Uma mulher sábia. Então o que ela diz? Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu. Aí ela cai em si e diz, é verdade. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não estou aqui por acaso. Foi Deus que me colocou aqui. Tem situações, irmãos, que somos nós que temos que resolver. Eu já escrevi uma carta pastoral sobre isso. Eu já escrevi. Que foi sobre José. Sobre Jacó. Eu até escrevi. E até falei aqui um dia desse no vídeo. Ele chega um momento que ele diz, não, o negócio é comigo, sou eu. Foi eu que dei causa. Tá certo? Então ele tem que resolver. Então tem situações que nós temos que resolver. Aqui era Esther. Era ela que tinha que resolver. Ela foi colocada ali para aquilo mesmo, para quando chegar a situação. Então ela manda que tornasse a dizer a Mardoqueu, vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite.
e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei. Olha, aí ela abraça, viu como é bom mexer com os brios? Olha o que ela diz, se Mardoqueu não tivesse mexido com os brios dela. Aí ela assume, ela traz para ela, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. Ela sabia que não era segundo a lei. Ela sabia que ela mandou dizer para Mardoqueu, quem entrasse à presença do rei sem ser chamado, era morte, a não ser que o rei estendesse o cetro para poder ela entrar, para poder ela tocar no cetro e entrar. E ela diz, e assim, segundo a lei, e perecendo, pereço. Ou seja, se eu perecer, Deus é aquilo que a gente fala aí, ó. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele não é mais Deus? Claro que ele é Deus. É isso que Mardoqueu, é isso que Esté está dizendo. É isso que Mardoqueu quis passar para Esté. Porque Esté estava aquele crente medroso, aquele crente que estava olhando com os olhos naturais. E Mardoqueu já estava olhando lá na frente os olhos da fé. Mardoqueu estava crendo no Deus Todo-Poderoso, mas Esté estava com os pés no chão. Mas quando Mardoqueu mexe com seus brios, então ela diz, e perecendo, pereço. Ou seja, seja feita a vontade de Deus. Eu sou serva. Antes de ser rainha, eu sou serva. Olha, antes de eu ser pastor, antes de eu ser superintendente distrital, que eu não sei se alguém já viu aí tocando trombeta com isso. Alguém já viu tocando trombeta? Eu faço. Não, eu sou um servo. E Paulo diz que por mais que nós façamos, nós somos servos inúteis. Então Esté chega a essa conclusão, ela cai a ficha aqui, ela cai em si. Antes dela ser rainha, ela é serva. Antes de eu ser pastor, eu sou servo. Antes do presbítero ser um presbítero, ele é servo. Antes de um bispo ser bispo, ele é servo. Todos somos servos. E no caso Esté aqui, ela cai, ela sai do pedestal de rainha. Diz, perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esté lhe ordenou. Veja, meus irmãos, interessante. Aqui, um pouco antes, Mardoqueu mandou aquele rapaz, Rataque, levar de volta o recado para Esté, dizendo assim, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei. Mardoqueu ordenou Esté ir ter com o rei. Esté não quis. Agora, no final, então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esté lhe ordenou. Olha que bênção. Antes ele ordena para Esté. Agora é Esté que lhe ordena. Não é interessante isso, irmãos? Glória a Deus por isso. Olha, eu não sei se você já mexeu com os brios de alguém, ou se alguém já mexeu com seus brios. Mexeu? Fala aí, comenta aí. Já aconteceu comigo, pastor. Eu já mexi com os brios de alguém e foi bem sucedido. Ou já mexeram com meus brios e graças a Deus resolveu. Sabe, eu tava desatento, eu estava dormindo, eu estava dormente. E alguém me deu como Mardoqueu fez com Esté e resolveu. Fala aí, publica aí, compartilha, participa conosco, tá certo? Ou se você fez isso com alguém, porque eu quero compartilhar com você agora uma experiência. Eu conheci alguém, aliás, eu conheço, né? Eu conheço alguém. Não deixe de colocar se você já passou por isso, ou se você fez com alguém, mexeu com os brios, ou se alguém mexeu com seus brios, deu resultado, deu certo. Quando o negócio é de Deus, irmãos, dá certo. Deus, ele sustenta. Deus, eu sou contigo, vai em frente. E as coisas acontecem. Certa vez alguém, um dos seus filhos, um filho,
ele casado, trabalhando, isso lá em Cabo Frio. Essa pessoa, o seu filho, casado, já era pai, mas era jovem, era novo, e ele resolveu então se relacionar com a pessoa que conheceu e acabou se envolvendo com essa mulher a ponto dele deixar sua esposa, seu filho, não lembro agora, seu filho, sua filha, e ir embora com essa mulher que ele conheceu, mais velha do que ele. Conheceu ela no trabalho e acabou fugindo com essa mulher, não falou para sua esposa, deixou seu filho e fugiu com essa mulher. A mulher foi no carro, ele foi no outro carro. Não falou nada com seus pais. É assim, as pessoas, quando estão no erro, quanto menos elas falarem, melhor, certo? Bom, estava indo embora para Belo Horizonte. Saiu ali da região do Lago, Cabo Frio, para Belo Horizonte. Só que esse rapaz, ele comentou com o primo dele. E o primo dele, não concordando com isso, falou com o pai do rapaz, ou seja, o seu tio. Tio, olha só, deixa eu falar uma coisa com o senhor. Eu não queria me meter não, mas fulano está indo embora, já foi. A mulher está indo no carro dela e ele está indo no carro dele. Está indo embora, deixou a família, está indo embora. O pai ficou nervoso, preocupado. O pai não tinha carro e de repente ele chama um amigo que tinha carro e diz: olha, eu estou precisando de um favor, você topa, me ajuda. Meu filho tá indo embora com outra mulher e tal. Contou a história. Tá deixando a esposa, o filhinho. Contou a história. E aquele amigo dele prontamente: não tem problema. Ele disse: eu boto o combustível. Não, sem problema. E entrar no carro e combinou com o sobrinho dele, para o sobrinho dele ir no carro junto com o tio. E isso, o primo estava na frente lá, indo embora com a mulher. E era naquela época que tinha Nextel. Isso já faz mais ou menos uns 18 anos, mais ou menos, que ele me contou isso. Esse rapaz passou por essa situação. E o sobrinho desse rapaz também tinha Nextel. Eles conversavam para ele Nextel naquela época que lançaram. Logo era uma febre aquilo. E esse rapaz, esse pai, com esse amigo dele, pegaram e pisando fundo, ali na Via Lagos. A Via Lagos já estava boa. E de vez em quando esse sobrinho entrava no Nextel e falava: e aí, fulano, você está onde? Eu estou aqui em tal lugar, estou subindo a serra de Petrópolis. Aí esse pai dizia assim: acelera, acelera. Falava para o amigo dele acelerar o carro. Carro a gás, para ficar mais econômico. E ele apertando o pé, apertando o pé. Aí daqui a pouco, mais na frente, o primo liga: ei, fulano, você está onde? Aí ele respondia: eu estou aqui, parei aqui numa lanchonete para fazer um lanche aqui na 040. E aí aquele homem com o amigo e o sobrinho aceleravam, tendo contato ali para saber mais ou menos a posição. Mas na frente ele falava de novo: e aí, você está onde? Aí você: acabei de passar no pedágio. Aí quanto mais ele ia falando, dando notícia, mais aquele pai atrás do seu filho e o sobrinho dentro do carro,
De repente eles pararam na lanchonete, que ele falou o nome da lanchonete, onde ele parou, e disse, ó, tem uns 30, 40 minutos que eles saíram daqui. Aí aquele pai desesperado, bora correr. Uma meia hora depois pararam no pedágio e disse, escuta, passou aqui um carro assim, dessa forma, 2 carros. Aí falou a cor dos carros, que agora eu não lembro, e o modelo. Ele disse, ó, tem uns 15 minutos que passaram aqui. E aquele homem disse, rapaz, aperta o pé. Até que chegou um momento em que eles viram os 2 carros, o do filho dele e o da mulher. O do filho dele ia na frente e o da mulher ia atrás. E aí aquele amigo do pai disse assim, e agora, o que a gente faz? Como é que eu vou fazer? Ele disse, na primeira oportunidade que tiver, você entra entre um e outro, ou seja, você corta ela e entra na frente dela. Aí ele, então tá bom. Isso era na BR-040, que ele falou, naquela época ela não estava duplicada, era um perigo a BR-040 naquela época, era mão e contramão, não tinha acostamento, horrível. Poucos trechos tinha acostamento, poucos. E aí ele contando que quando chegou próximo do carro que ela estava, a mulher, aí ele acelerou e tal, e tomou a frente dela e diminuiu a velocidade, diminuiu, até que parou num acostamento ruim que tinha, mas parou no acostamento. Quando parou, aquele pai, ele desce do carro rápido, porque sabia que o filho ia vir, e aí eu sou pai de fulano, você está destruindo a vida dele, da esposa, do filhinho dele, da filhinha dele. Eu sou o pai dele, não faço isso não. E ela estática, ela parada, ela assustada, que ela pensava que fosse um assalto, mas ao mesmo tempo assustada com o pai do cara que estava fugindo com ela. E ela assim ficou olhando sem saber o que dizer. Não faço isso não, você está destruindo uma família. Quando menos espera, irmãos, aquele filho daquele homem vem numa velocidade tão grande na contramão e joga o carro em cima do pai, que o pai teve que se espremer assim no retrovisor do lado da porta daquela mulher, porque passou por um triz, talvez aí 20 centímetros, 15, 10, para quebrar as pernas do pai. Olha que situação, irmãos. Olha que coisa, a ponto do primo dele, quando vê aquilo, e chegou lá, ele deu um cavalo de pau para voltar, o primo dele chegou nele junto lá, querendo bater nele, você tá doido, rapaz? Fazer isso com teu pai, e não sei o quê, e os dois querendo, eu digo, não. Aquela situação toda de tristeza, e aquele pai chega lá, não faz nada não, não briga não. Acalmou aquela situação, e o carro da mulher parado à frente, e aquele pai foi falar com seu filho. Na porta do carona, foi falar com seu filho. Disse assim para ele: sai do meu carro. Desce do meu carro agora. Ele disse: meu carro é meu. Aí aquele pai disse assim: quem comprou esse carro? Quem pagou esse carro? Foi você ou foi eu? Irmãos, foi tudo que precisava, segundo aquele pai falou. Diz que aquele filho, ele saiu do carro, xingando palavrão, bateu a porta daquele carro com força e entrou na carona do carro daquela mulher. Entrou na porta do carona e disse assim: vamos embora, gritando. E o pai chegou do lado dela ainda, disse assim: meu filho, não faça isso não, você está destruindo a sua vida, a sua família. Vamos embora, ele gritava, vamos embora, gritando. E aquele pai desesperado: meu filho, eu sou seu pai, qualquer coisa você volta, eu estou de braço aberto esperando. Ele disse: vamos embora. E ela estava parada, estática, e aquele homem dizia que ele pegou a chave do carro, que estava desligado, ele ligou o carro, acelerou, ele no carona, acelerou o carro, passou a primeira marcha, passou a segunda e foi embora naquele carro. Ele dirigiu
do lado do carona aquele carro. Ele arrancou. Aí ficou aquele clima, aquele pai triste, o sobrinho triste, o amigo que foi com ele sem entender aquilo tudo, aquela violência. E aí aquele pai disse assim: eu vou levar o carro dele de volta quando eu chegar em Juiz de Fora. Segundo o que ele falou, irmãos, isso estava entre Barbacena e Santos Dumont. Barbacena e Santos Dumont, na BR-040, já eram quase 11 horas da noite. Olha que coisa, tudo no escuro. E ele entrou naquele carrozinho do filho. Era verdade, foi o pai que tinha comprado, o pai que pagou, o filho não deu um tostão, mas o carro era do filho, o carro era dele. Mas o pai, naquele momento, naquele ímpeto, olha aí o tempo. Aquele momento, irmãos, foi o momento em que Deus usou aquele pai para dizer: desce do meu carro, agora. E aquele filho não entendeu. E o carro é meu. Quem comprou? Quem pagou? O carro é meu, desce. E aquele filho xingando, bateu a porta e desceu. Se aquele pai não tivesse feito aquilo, irmãos, ia perder o carro, ia perder coisas, mas o pior, vocês não sabem. Aquele pai então trouxe o carro de volta e combinou com aquele amigo, e quando chegasse em Juiz de Fora ia abastecer os dois carros, e botar gás, botar gasolina no carro do amigo, botar gás no carro, combustível no carro dele, no carro que ele tinha. Só que quando aquele pai pegou o carro e que estava retornando para Cabo Frio, ele começou a ouvir um barulho no fundo do carro que fazia mais ou menos assim, toc, 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 batendo, parecia assim, cano de descarga quebrado e batendo, mas aquele barulho estranho foi até chegar em Juiz de Fora. Aquele barulho foi toc, 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 no fundo do carro, batendo. Bom, ele abasteceu o carro primeiro e quando ele parou para se abaixar, enquanto o amigo abastecia o outro, que era gasolina e gás, demorava um pouco mais, ele abaixou para ver que barulho era aquele. E quando ele balança a descarga atrás, não era nada, a descarga estava presa. Ele balançou a roda dianteira esquerda daquele carro. Quando ele balançou, deu uma sacudida para ver, caíram 3 porcas daquela roda dianteira esquerda daquele carro. Só ficou uma segurando o pneu arriou. Ficou meio assim, beiçado de lado. Com uma porca somente. Agora eu pergunto, irmãos, olha, se aquele pai não tivesse mexido com os brilhos do seu filho, se aquele pai não tivesse falado duro com o seu filho naquele momento, certamente o seu filho iria morrer numa curva, aquele pneu ia cair, ele ia cair numa ribanceira, ele ia morrer. Mas Deus não permitiu. E aquele pai relatou que naquele momento, quando cai aquelas 3 porcas no chão, ele cai de joelho e agradece a Deus pelo livramento de morte do seu filho. Irmãos, não é brincadeira. Mardoqueu aqui, se ele não tivesse mexido com os brilhos de Esté, os judeus teriam morrido, a história seria outra que estaria registrada. Então é muito importante você saber o momento de ter que mexer, de dar uma palavra dura, de sacudir aquela pessoa para ela acordar. E aquele amigo falou: se eu não tivesse feito aquilo, o meu filho teria morrido com aquele carro, ia capotar e cair na ribanceira. Mas Deus colocou aquele sobrinho naquele momento, colocou o amigo naquele momento e colocou as palavras na boca daquele pai naquele momento: desce do meu carro, agora. Do meu carro, o carro é meu. Você pagou? Quem pagou esse carro? Você não deu um tostão, desce do meu carro. Se ele não tivesse mexido com os brilhos do seu filho, irmãos, seu filho teria morrido.
Você já mexeu com o brio de alguém? Volta a perguntar. Coloca aí. Alguém já mexeu com seus brios? Funcionou? Agora, tem que ser de Deus, hein? Mardoqueu, esse crente destemperado, esse crente nervoso, um crente que não leva desaforo para casa, mas um crente que foi instrumento de Deus para que todo o povo judeu não fosse morto. Entendeu a mensagem de hoje? Mexendo com os brios. Eu quero orar por você. Eu vou estar orando para que você seja abençoado através dessa palavra, que o Espírito Santo de Deus possa falar mais ao teu coração. Se Deus permitir, irmãos, se Deus permitir, nós vamos semana que vem, quinta-feira, dar continuidade, porque é muito boa mais para frente. A gente vai ver aqui como que Deus é maravilhoso. Eu vou dar continuidade nesse texto, mas numa outra área, a sabedoria dessa mulher Esther, tá certo? Então, e também o controle de Deus na vida dos seus, tá certo? Que Deus abençoe os irmãos, feche seus olhos, eu vou estar orando agora por você, para que Deus possa estar continuando a bênção sobre a sua vida. Feche os seus olhos. Pai querido, eu quero te agradecer, eu quero te louvar pela vida de cada um que esteve participando dessa transmissão ao vivo, da ministração dessa palavra, onde chegamos à conclusão que mexer com os brios pode ser e deve ser usado no momento de grande dificuldade, no momento de extrema necessidade. Deus, ele pode mudar o quadro, mas também é bom lembrar que não é de qualquer maneira que se mexe com os brios. Deus tem que estar no negócio, Deus tem que estar à frente, Deus tem que estar conduzindo a sua vida, as nossas vidas. E eu quero te pedir que o Senhor dê sabedoria aos teus filhos, dê entendimento para discernir o momento certo, porque se mexer com os brios em um momento que não foi o adequado, não era aquele momento, ao invés de resolver a situação tende a piorar. Mas que os teus filhos tenham essa sabedoria, esse discernimento, para que, se for preciso, ó Deus, que eles possam ser instrumentos do Senhor para mexer com os brios daqueles que estão dormentes, daqueles que precisam receber uma sacudida. Eu abençoo os teus filhos, abençoa a sua família, abençoa a nossa nação, as autoridades, o nosso presidente. Hoje, esse dia de jejum pela nação, ó Deus, esse coronavírus, mais uma vez eu quero esse mal, eu quero declarar que o Brasil não será atingido de forma tão violenta como estão sendo outras nações, outros países ali na Europa, ali na América, mas que nós possamos ser o minimamente atingidos, que o Senhor possa guardar, que esse vírus possa desaparecer, que nós possamos, ó Deus, ter a nossa vida restaurada, o convívio, o comércio, a sociedade, mas tudo no seu devido tempo, obedecendo as regras, as autoridades, fazendo a higiene que deve ser feita na lavagem das mãos, ó Deus, no uso do álcool gel 70, no uso de máscara, no afastamento de uma pessoa da outra, pelo menos um mês, que possa nos guardar, mudar esse quadro. Eu abençoo teus filhos, repreendo todo o mal e declaro a bênção do Senhor sobre a vida de cada um deles, Pai, sobre a sua família, suas famílias, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Se Deus permitir, semana que vem, quinta-feira, nós vamos trazer um outro texto nesse livro de Esther, para ver como que ele é rico. Tem muita riqueza em nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Um abraço, fiquem na paz e até quinta que vem, se Deus permitir, às 18h30, em nome de Jesus.